Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira a gente vai falar sobre como o técnico interino Wesley Carvalho pode escalar o Atlético Paranaense para a partida de amanhã diante do Fortaleza. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, diretamente do painel tático. O Atlético Paranaense enfrenta o Fortaleza amanhã na Liga Arena, a partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. E o treinador rubro-negro Wesley Carvalho tem diversas dificuldades para escalar a equipe. No campinho, como vocês podem ver, a gente tem a nossa escalação mais recorrente nos últimos tempos. O grande problema, ou os grandes problemas, são o seguinte: apesar de nós termos o retorno do Tomás Coelho para a equipe amanhã, Coelho que cumpriu suspensão na última partida diante do Palmeiras, o Atlético perdeu uma série de outras peças importantes. A gente perdeu o Kaká, suspenso, o Esquivel, suspenso. Uma primeira alternativa para o sistema defensivo, que seria o Kaique Rocha, que tem sido a escolha natural do Wesley Carvalho, está lesionado, sofreu uma lesão de grau 2 no músculo adutor da coxa, deve ficar pelo menos 21 dias fora. Mesmo caso do centroavante Pablo, que também sofreu uma lesão de grau 2 na coxa, deve ficar pelo menos 21 dias fora. Então são pelo menos 3 desfalques importantes, os mais notáveis, né, os mais sentidos, pelo menos na minha avaliação, no sistema defensivo, porque a gente já não tem, por exemplo, um Pedro Henrique que ainda se recupera de lesão. A gente vai ter que procurar alternativas para compor um sistema defensivo, independentemente da formação que se escolha, porque o Atlético poderia, por exemplo, voltar a um sistema de quatro jogadores na linha de defesa, tendo o Thiago Heleno, o Matheus Felipe, o Vinícius Cauê e um lateral direito que poderia ser o Bruno Pérez. Mas a gente sabe que o Bruno Pérez ainda vem aprimorando a forma física, então talvez não tenha as melhores condições para entrar em campo amanhã. O Matheus Felipe vem de muito tempo sem jogar e vem de, além disso, nas vezes que entrou em campo, vem de uma fase tecnicamente muito ruim. Então são alguns problemas que o Atlético vai ter que enfrentar para compor essa defesa, independentemente se a gente mudaria ou não para um sistema de 4 zagueiros. E já vou adiantar para vocês que, na minha forma de ver, esse não seria o melhor caminho. O Atlético já vem de uma sequência de maus desempenhos, né, na maior parte do tempo. Eu acredito que uma mudança no módulo de jogo, na formação, nesse momento da temporada, com tantos desfalques, poderia gerar uma oscilação para baixo na performance do time que poderia ser fatal nas pretensões do clube de garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Por mais distante que esse objetivo possa parecer hoje, enquanto ainda houver possibilidade, pontos a serem disputados, o Atlético tem que continuar mirando nessa vaga na principal competição do continente, porque faz parte do projeto esportivo do clube e principalmente existe uma enorme expectativa em relação à próxima temporada, ano do centenário do Furacão, em relação ao desempenho do Atlético, especialmente na Libertadores, né? A torcida quer muito esse título. E para poder trabalhar com uma defesa de 3 zagueiros, como vem fazendo o Wesley Carvalho, uma das formas mais naturais da gente fazer isso seria tirando, evidentemente, o Lucas Esquivel, que está suspenso, e substituindo pelo Vinícius Cauê, que é um lateral com características parecidas. O Cauê, nas categorias de base, sempre foi um lateral mais equilibrado, mais consistente defensivamente, especialmente na comparação com o Léo Derick, por exemplo, que é muito mais agressivo. Então, nesse aspecto, o Vinícius ele se aproxima do Esquivel na característica, não estou falando de qualidade, mas talvez por esse motivo seja a melhor alternativa. A grande questão aqui é se o Matheus Felipe merece voltar a entrar em campo com a camisa do Atlético ou não. Eu considero o Matheus Felipe um zagueiro tecnicamente bastante limitado. Isso é uma coisa que eu digo desde o momento que ele chegou lá do CSA, depois de ter feito uma boa Série B. Daquele trio de zagueiros do Atlético em 2022, né, formado por Matheus Felipe, Luan Patrick e Lucas Fasson.
o Matheus era o mais fraco tecnicamente dos três, e estranhamente foi o único que ficou no clube e jogou muito mais do que deveria pelas suas parcas qualidades, e por esse motivo, aliado ao fato de que ele não joga há muito tempo, ele não seria a minha escolha mesmo diante de todas essas ausências, né? E para poder fazer isso funcionar, existem duas maneiras. A primeira, que até não seria antinatural, seria a gente ter, por exemplo, um Fernandinho sendo recuado para o sistema defensivo, num papel que ele já fez no Manchester City em alguns momentos. Porém, para um Atlético que tem penado tanto no meio de campo, eu entendo que você separar o Fernandinho dessa principal linha de construção talvez não seja a melhor alternativa. Eu manteria o Fernandinho como cabeça de área, como ele tem atuado, ou inclusive como segundo volante, e o que eu faria seria recuar o Eric para defender por esse lado direito, um papel que ele já executou em alguns momentos de algumas outras partidas. Acho que fisicamente o Eric tem mais para oferecer do que o Fernandinho nesse momento, em termos de imposição, em termos de jogo aéreo. É um jogador que vai trabalhar melhor ali nessa linha, sem limitar a influência do Fernandinho no jogo. E para que a gente possa ter o Eric no sistema defensivo, a gente teria duas alternativas. A primeira seria você ter, por exemplo, um Alex Santana no meio de campo ao lado de um Fernandinho como cabeça de área. Isso é uma situação que o Atlético ganha muito em capacidade de chegar da área adversária e ganha também em potência física, né? Mas o Alex, na comparação com alguns outros jogadores do elenco, é desses volantes que tem um pouco mais de saída, quem menos procura a bola. O Alex Santana não é um jogador de ser o articulador, de ter muitas ações com a bola por partida, e por esse motivo talvez ele não fosse a melhor escolha nesse aspecto. O que eu faria especificamente? Eu teria o Fernandinho um pouco mais livre, até para que ele se desgastasse menos fisicamente correndo atrás dos adversários, protegido por um Hugo Moura, que evidentemente nesse Campeonato Brasileiro não tem sido bom com a bola, acho que isso é uma coisa inegável, mas ao mesmo tempo tem conseguido bons números de desarmes, bons números em disputas físicas, tem um crescimento de desempenho em relação à última temporada nesse aspecto específico do jogo, na parte defensiva. E para um Atlético que tem sofrido tantos gols, talvez a presença do Hugo ali, um volante mais combativo e fisicamente mais intenso do que Eric e do que Fernandinho, possa ajudar a diminuir os espaços no nosso sistema defensivo e permitir ao mesmo tempo que o Fernandinho participe mais da construção, o que pode gerar um ganho técnico para o Atlético nesse setor. Pelos lados do campo não tem muito segredo, gente. É Agustín Canóbio pelo lado esquerdo, onde eu espero que ele, protegido pelo Vinícius Cauê, possa ter uma maior influência ofensiva na comparação com o Tomás Coelho, que pela direita eu entendo que teria que cobrir muito mais espaço, um espaço de campo muito maior, né, voltando para fechar a linha de 5 e indo até a linha de fundo, visto que ele é o jogador que dá amplitude para o Atlético pelo lado direito de campo. Mais à frente eu manteria a dupla com os dois homens de articulação, o Vitor Bueno e o Bruno Zapelli. E aí a gente chega no último grande mistério aí para a escalação de amanhã. A tendência natural, pelo que eu tenho lido, seria a entrada de um Luciano Arriagada. Eu acho que o Arriagada é um jogador que tem muito potencial, mostrou alguma qualidade técnica em alguns momentos, mas pela falta de ritmo de jogo, pela falta de experiência nesse nível competitivo que é o Campeonato Brasileiro, e até por uma questão de limitação física, né, um jogador de porte mais baixo, eu entendo que o Rômulo poderia ser uma alternativa melhor, porque você ter um centroavante de 1,90 m dentro da área é uma grande vantagem para uma equipe que tem tido dificuldade para criar, como tem tido o Atlético em alguns momentos nas últimas partidas. Então, em últimos casos, você pode alçar a bola na área, e esperar que o Rômulo, com a sua altura, consiga disputá-la e, quem sabe, gerar alguma situação perigosa. Bem diferente do que faria um Arriagada, né, um jogador de porte mais baixo, que trabalha mais na construção, algo que o Rômulo também tem qualidade para fazer, como ele demonstrou no Paranaense do último ano. E bem diferente de um Ian Bigode, que, por mais que tenha mais qualidade técnica na comparação com os outros dois, fisicamente tem estado muito abaixo sempre que entra em campo. Então, por esse motivo, eu começaria com o Rômulo, buscando nele o componente físico para disputa com os zagueiros dentro da área, e só substituiria a partir dos 60, 65 minutos de jogo, caso ele não tivesse conseguido entregar tecnicamente aquilo que se espera de um homem de referência. Mas como você sabe, o Rômulo é um jogador que eu gosto bastante,
Acho que com sequência, com confiança, ele pode se tornar um jogador interessante. Não estou falando aqui de se tornar um craque, nem de se tornar, de repente, um titular do Atlético, mas acho que pode ser um jogador versátil e interessante, importante de você ter em alguns momentos durante a partida ou durante um campeonato, como é o caso do Campeonato Brasileiro, com muitos jogos. Outras alternativas, a gente poderia ter o Christian, que voltou de lesão na última partida, começando o jogo no lugar do Hugo Moura, por exemplo, com o Fernandinho mais recuado. Seria uma maneira da gente ter mais qualidade na comparação com essa formação que eu estou propondo com o Hugo, ao mesmo tempo em que isso reduziria a nossa capacidade de marcação e a nossa capacidade física na entrada da área, porque o Fernandinho, de todos os jogadores do Atlético, talvez seja quem esteja sentindo mais fisicamente a sequência de partidas, o desgaste acumulado da temporada, tem conseguido poucas ações defensivas, né, desarmes, interceptações, bolas roubadas, de uma forma geral, e também tem participado de menos duelos físicos e com menos sucesso do que faz hoje o Hugo. Então eu entendo que a presença do Hugo nesse meio de campo, ao mesmo tempo em que distribui um pouco melhor a carga defensiva com o Fernandinho do que um Alex ou que um Christian, acaba dando um ganho físico para a nossa capacidade de se defender na entrada da área. Então, gente, para mim, a melhor forma de atuar amanhã seria essa, mantendo a escalação, fazendo duas, entre aspas, improvisações, né? O Cauê no lugar do Esquivel, que também joga mais ou menos improvisado, a gente já falou sobre isso aqui. E o Eric atuando como defensor pelo lado direito. E vocês, o que variam para amanhã? Mudariam a formação? Que jogadores vocês escalariam? Como vocês sabem, eu leio todos os comentários e respondo todos conforme o tempo vai me permitindo. Então deixem a opinião de vocês. Então, agora voltando à tela cheia. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano, com o pós-jogo de Atlético Paranaense e Fortaleza. Esperamos que com uma vitória do Furacão. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.